Obrigado pela presença de todos. Hoje nós estamos aqui para assistir a apresentação de TCC da Juliana. Ela vai apresentar aí uma revisão bibliográfica, né, o estado da arte, o que seria o trabalho feito presencialmente, se não fosse a pandemia. Ela vai apresentar aí entre 15 e 20 minutos. Já gostaria de agradecer a professora Maria José e o professor José Joaquim por terem aceitado fazer parte da banca. E, Juliana, você já pode iniciar a sua apresentação. Vou desligar aqui a câmera, tá? Eu não estou ouvindo a Juliana, Júlio. Pronto, eu vou começar agora. Estão me ouvindo? Desculpa. Estamos sim, Juliana. Boa tarde, meu nome é Juliana e como o professor Júlio falou, eu gostaria de primeiro agradecer a Maria José e ao José Joaquim por aceitarem compor minha banca hoje. Não tão distante ao meu orientador, também gostaria de agradecer ao professor Júlio por ter me auxiliado durante a execução desse trabalho. Bom, meu trabalho consiste no estado da arte de complexos metaloporfirínicos aplicado como catalisadores em química fina. A estrutura do meu trabalho é por que estudar metaloporfirinas, quais eram os planos iniciais e o estado da arte em si. Bom, segundo dados da Biquim, no ano de 2019, a indústria química brasileira faturou cerca de 100 bilhões de dólares. Eu ranqueei aqui os 10 países nesse gráfico e o Brasil teve 3,33% do faturamento líquido, ocupando a sexta posição. A indústria química, por se tratar de uma indústria de transformação, ao qual tem a conversão, as atividades desenvolvidas, existe a conversão da matéria-prima em produtos secundários e terciários, leva a uma classificação mundialmente conhecida, que são em 4, levando essa consideração do processo químico, algo que é o conjunto de operações dessas transformações da matéria. Eu fiz um diagrama, qual é mais fácil de entender, por exemplo. O ácido sulfúrico que está dentro de uma commodity, ele é produzido em larga escala e vendido para diversos segmentos. A diferença dele para pseudocommodity seria que um produto diferenciado, também produzido em larga escala, seriam resinas termoplásticas. E, por último, aqui no diagrama, a gente vê que existem as especialidades químicas, que eu coloquei como os catalisadores, que seriam vendidos para diversos segmentos, porém um produto diferenciado. Aqui no diagrama não aparece o produto de química fina, isso foi proposital, visto que a definição de um produto químico é um produto diferenciado, não patenteado, produzido em uma escala menor e com alto valor agregado, então vendido para um número menor de clientes. 80% dos processos industriais na indústria passa em pelo menos uma etapa por um processo catalítico. E quando você vai desenvolver um catalisador, as prioridades são a seletividade, depois a estabilidade e, por fim, a performance catalítica do mesmo. E dentro do setor da química fina, 25% dos produtos químicos orgânicos precursores da matéria são produzidos através da oxidação catalítica de hidrocarbonetos. E é aí que entra as metaloporfirinas, que na literatura é muito conhecido por oxidarem reações de hidrocarbonetos. Então, por que não utilizar complexos metaloporfirínicos como catalisadores na química fina em reações de oxidação? Bom, o projeto inicial do nosso trabalho, ele tinha a parte experimental, como a preparação de catalisadores heterogêneos a partir de complexos metaloporfirínicos e suportes com alta área superficial. Esses materiais preparados seriam caracterizados pelas técnicas de difração de raio-x, espectroscopia na região do infravermelho médio, análise elementar por fluorescência de raio-x e análises térmicas. Depois de preparados e caracterizados, eles seriam aplicados em reações de oxidação do álcool benzílico, utilizando o peróxido de hidrogênio como agente oxidante. Entretanto, devido às condições pandêmicas, não foi possível realizar a parte experimental do projeto e ele ficou somente como um estado da arte. Em relação ao estado da arte, eu resolvi dividir em 3 tópicos principais, que seriam as metaloporfirinas, a catálise e a química fina. As porfirinas são oriundas da porfina substituída. Eu represento aqui
uma porfina, e apresentou as posições de substituição. Em negrito tem a meso, 5, 10, 15 e 20, e do pirrol é as betas, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18. A nomenclatura da porfirina vem através das posições dos grupos substituindo. Esse anel do macrociclo tetrapirrólico, destacado aqui em azul, consiste de 22 elétrons, ao quais desses 18 promove a transição pi para o pi excitado. E isso confere à molécula a absorção da luz no visível, com uma banda muito característica denominada banda de Soré, com uma intensidade grande entre 380 e 450 nanômetros, e bandas de menores intensidades entre 500 e 700, aqui definidos como 1, 2, 3 e 4. Os pares de elétrons não ligantes do nitrogênio se comportam como bases de Lewis e podem se coordenar a cátions metálicos. Quando isso ocorre, a gente tem a formação da metaloporfirina, que a gente tem representação de uma metaloporfirina mesosubstituída, e vale destacar que a transferência de carga do metal para os grupos, ou vice-versa, altera a conjugação do sistema, e isso faz com que haja um deslocamento da banda de Soré. Também essa transferência de carga gera uma estabilidade térmica maior da metaloporfirina. As metaloporfirinas, o desenvolvimento na investigação em relação às metaloporfirinas ocorreu principalmente depois na metade do século XX, graças ao desenvolvimento da química bioinorgânica, que é uma área da química, uma área interdisciplinar, responsável por estudar as características e funções de complexos em seres vivos. E partindo de modelos biomiméticos do citro como P450, a síntese de metaloporfirinas se tornou intensas nesse período. Eu já tinha falado um pouco sobre as posições, né, e as características desse grupo definem a classificação das metaloporfirinas, que são em 4, sendo as de primeira geração, grupos alquil e auril na posição meso, e as de segunda geração, grupos um pouco mais extensos, como halogênios, NH2, N2, etc., na posição ortometopara da mesoaril. Na esquerda, a gente tem, respectivamente, uma porfirina de primeira geração e uma de segunda geração. As de terceira geração contém grupos retiradores de densidade eletrônica nas posições beta-pirrólicas. Aqui a gente tem um exemplo com bromo. As de quarta geração consideram acoplamento de estruturas dendríticas no macrociclo. A síntese de porfirinas partiu, considerando-se na literatura, por Roterman de 1935, ao qual ele condensava, né, quantidades equimolares de pirrol e benzaldeído para gerar a porfirina respectiva. Porém, as condições eram consideradas mais extremas, já que era em tubo fechado e a temperatura de 220 graus, longos, né, 48 horas, e tinha um rendimento muito baixo, visto que gerava um subproduto, que é a clorina, 9%. Porém, ele foi precursor na síntese de porfirinas, e o Adler, utilizando seus trabalhos, fez uma melhoria na condensação, considerando que a condensação ocorreria em meio ácido, utilizando ácido propanoico, e diminuía as condições severas, já que era aberto e a temperaturas menores, né? Isso fez com que diminuísse bastante o tempo, passou de 48 horas para 30 minutos, e aumentou a diversidade de aldeídos utilizados, que levavam as respectivas porfirinas. E já que havia a etapa de resfriamento e uma purificação maior, ele tinha um rendimento de 20%. Entretanto, eles não sabiam ainda como evitar esse subproduto, e foi essencial nessa etapa os estudos de Coimbra, que perceberam que, ao condensar os dois em nitrobenzeno, as porfirinas se cristalizavam no meio reacional, e assim evitava essa etapa. Isso é importante para a rota sintética de Lindes, que considera a ciclização do aldeído e do pirrol, a condensação e ciclização, que forma o porfirogênio, seguido da redução, utilizando a dicloro... Tem que olhar o nome, gente. Diclorodicianoquinona. Então, em relação a essa rota sintética, utiliza o triclorofluoracético, um ácido diferente, concentrações diluídas dos reagentes e uma atmosfera inerte. Isso aumentou bastante o rendimento, que foi para 40%.
Já em relação à síntese das metaloporfirinas, na literatura se encontra duas rotas possíveis. Uma partindo do aldeído, do pirrol e do sal metálico, a mistura dos três, e outra partindo da porfirina livre já formada. Em relação à primeira, Kumar e colaboradores citam uma rota sintética em 10 etapas, que consiste, resumidamente, em dissolver o benzodeído em dimetilformamida, adicionar o ácido, depois que goteja o pirrol, deixar agir em atmosfera inerte por 1 hora, para aí, então, adicionar o ácido do metal divalente. Um refluxo por 8 horas, considere uma filtração utilizando água ácida, secagem em temperatura ambiente, e a purificação ocorre por cromatografia sob sílica gel, utilizando cloroformo como eluente. Já em relação, partindo de uma porfirina já pré-formada, Costa cita em seu trabalho a dissolução da porfirina mais o sal metálico em dimetilformamida, seguida do refluxo por 2 horas, a filtração, que pode ser feita utilizando metanol, água de metilformamida, e a secagem à temperatura ambiente. Aí a gente tem os cristais de metaloporfirina. A principal aplicação das metaloporfirinas na literatura é a catálise, já que eles são bioinspirados no citocromo P450. Mas o que é um catalisador? Ele é um composto responsável por diminuir a energia de ativação da etapa lenta da reação. E essa energia de ativação é a energia mínima necessária para romper as ligações para se formar o produto. Aqui na figura a gente tem o caminho original sem o catalisador, mais claro, e em azul mais escuro, utilizando o catalisador, que diminui bastante e aumenta a taxa de consumo dos reagentes, né? Classicamente, eles são divididos utilizando a fase do meio reacional em heterogêneo e homogêneo, porém, atualmente existe uma nova definição, uma nova classificação, que leva em consideração o estado de agregação. E além do homogêneo e heterogêneo, a gente tem os híbridos. Biocatalisadores e catalisadores homogêneos heterogeneizados entram dentro dessa classificação de híbridos. Segundo os dados da Catálise Mundial, no ano de 2019, 72% dos catalisadores utilizados eram heterogêneos. Isso se deve principalmente ao fato da fácil recuperação do catalisador no meio, visto que para a indústria, eu tinha falado lá no início que o desenvolvimento de um catalisador, o mais importante é a seletividade. Aqui, na hora de comprar um catalisador, o que mais se considera é a vida útil do mesmo. Então, quantos ciclos ele faz? E um catalisador heterogêneo, ele tem essa maior mais recuperação do meio, e é um dos porquês que tem esse acréscimo significativo, né, frente aos catalisadores homogêneos na indústria. Mas aqui eu apresento outras duas vantagens também, que seria a não interferência do solvente, e eles são termicamente estáveis, já que na indústria as reações tendem a ocorrer em condições mais extremas. Porém, ele tem as limitações, que seria a reprodutibilidade, o envenenamento catalítico por enxofre que ocorre e a difusão macroscópica que é relevante na hora da performance catalítica de um catalisador heterogêneo. No refino do petróleo, que é o principal uso de catalisadores heterogêneos, os mais utilizados são os metais na forma bulk, os óxidos metálicos, os haletos metálicos, zeólitos e argilas. Já em relação a catalisadores homogêneos, cita-se a oxidação de hidrocarbonetos por oxigênio molecular a maior aplicação. Visto que, quando a gente olha aqui na tabela, que os principais são produtos farmacêuticos, aromatizantes e defensivos agrícolas, não pode haver um subproduto, e catalisadores homogêneos são mais seletivos a esse tipo de matéria-prima, né? Os mais utilizados, citados na literatura, são os ácidos e bases de baixo peso molecular e complexos de metais de transição. Entretanto, as metaloporfirinas apresentam quimioseletividade, regioseletividade e estereoseletividade superiores a esses catalisadores. O uso de metaloporfirinas em reações de oxidação, como eles são bioinspirados no citocromo P450, vale citar um pouquinho aqui rapidamente sobre a existência desse composto. Ele foi a primeira vez relatado em 1958 em microsomas de fígado de porco e rato, que apresentava absorção em 450 nanômetros, daí o nome. Porém, sua identificação só foi possível 6 anos depois, que percebeu-se que era graças a um grupo alostérico do citocromo P450, chamado protoporfina de ferro 9, que é representado aqui à direita abaixo.
E o ciclo catalítico que segue da redução de oxidação das metaloporfirinas é o do citocromo, que eu vou citar aqui resumidamente como ocorre. A gente tem aqui a ligação do substrato com o catalisador no sítio hidrofóbico, onde ocorre a eliminação de água, formando esse composto B, que sofre uma redução por elétron e forma esse composto C, que é mais suscetível a ligações com oxigênio. E aí ocorre a formação desse composto B, que é chamado P450 de oxigênio, seguido de uma outra redução. E esse composto em EC, ele apresenta essa ligação com o oxigênio mais fraca, e graças a isso ele consegue, após eliminar a água, formar esse composto ativo, que é capaz de transferir oxigênio do catalisador para o substrato. E aí eu tenho a formação dos produtos e a regeneração do catalisador. A aplicação de metaloporfirinas em reações de oxidação em catálise homogênea foi a primeira vez descrita por Groves em 1979. Ele utilizou uma metaloporfirina de primeira geração, que é o cloreto de mesotetrafenilporfirina ferro 3, e o oxidante foi o iodosilbenzeno, nos seguintes substratos, e obteve rendimentos significativos. Por exemplo, de 82%, né, quanto maior o número de conjugados. Entretanto, ele cita que as limitações do processo foi a autooxidação, o que é de se esperar, já que metaloporfirinas de primeira geração tendem a sofrer mais autooxidação. Uma forma de contornar isso seria mudando os grupos ou as posições, né? Então, por exemplo, porfirinas de segunda geração e terceira geração para a mesma rota apresentam menor autooxidação. A solubilidade, já que esses compostos são um pouco solúveis, e o solvente, né, a interação do catalisador com as moléculas e formam dímeros inativos. Uma forma de contornar isso seria a imobilização dessas metaloporfirinas em suportes sólidos, pois evitaria a autooxidação, mesmo para uma metaloporfirina de primeira geração, e ainda garante a recuperação desse material. Mas como nem tudo são flores, ele pode levar a uma perda parcial da performance catalítica, já que pode ocorrer a lixiviação do metal e a imobilização de sítio ativos, né? Quando você vai escolher um suporte, existem seis considerações que devem ser levadas. A primeira é a área superficial. A superfície ativa desse suporte ela tem que estar estável nas temperaturas tanto de pré-tratamento quanto a da reação em questão que será aplicada. A estrutura e composição química da superfície ativa deve atender às propriedades de transporte desejadas na reação. Transporte de moléculas e reagentes para a superfície ativa e dissolução de produtos da superfície devem ser suficientemente rápidas. A força mecânica do suporte não pode impedir o transporte de energia térmica para as partículas do catalisador, e para as aplicações técnicas, a resistência mecânica da partícula do catalisador também é importante. Na literatura cita-se os mais utilizados, que são as sílicas, eólitas, argilas, vidros porosos, carvão ativado, resinas de troca iônica e materiais mesoporosos. Desculpa, gente. Existem na literatura diversas técnicas de imobilização de catalisadores em suportes. Vai depender muito da sua aplicação final. Eu fiz uma tabela aqui mostrando as principais vantagens de cada um. Por exemplo, se o seu objetivo é ter um controle maior durante o preparo, a intercalação é uma melhor técnica. Ou, por exemplo, se você quer modelar a atividade do sítio, a ligação coordenada é melhor, entre as outras aqui, né? Uma forma, como eu tinha dito lá no início da definição de químico fino, né, um produto químico fino, ele tem um alto valor agregado e produzido em menor escala, uma forma de, indiretamente, né, lógico, de se prever se um país é desenvolvido ou não seria a pesquisa em cima desses produtos, em cima dessa área, já que eles têm uma tecnologia por trás envolvida. Quando você faz uma pesquisa rápida pela Web of Science utilizando o termo Fine Chemistry, a gente encontra que dos 25 países que ele gera o resultado, que os Estados Unidos está disparado na frente. Eu coloquei aqui 5 primeiros, né, os 6, e coloquei os 19 juntos nos demais países. E mesmo assim, os Estados Unidos ainda é superior na publicação de artigos no tema em relação
a todos, né? O Brasil aparece em 17º lugar, com só 242 artigos publicados. E quando você pega em relação às categorias com o termo, ciências ambientais é o maior, também aqui eu não lembro quantas categorias são, mas eu uni todas aqui nas demais categorias. E as ciências ambientais é a predominante. Isso faz total sentido, visto que a cada quilo de produto formado, químico fino formado, 5 a 50 quilos de resíduos é gerado. E considerando as pautas atualmente discutidas, né, de uma química verde e menos agressiva ao meio ambiente, a busca por agentes oxidantes nesses processos de oxidação catalítica é muito discutida. O oxigênio molecular, ele é muito abordado e é bem promissor. Porém, em catálise homogênea, ela é limitada, já que o oxigênio ele sofre autooxidação e perde um pouco de sua ativação. Aqui eu apresento uma substituição, né, desse que seria o peróxido de hidrogênio, já que o subproduto dele é a água e ele ativa o oxigênio em 47%. Os outros negritos são considerados agentes oxidantes também sustentáveis. Visto que o benzaldeído é a segunda molécula aromática mais importante depois da vanila, sendo usado em cosméticos, né, alimentos, e tem um aroma característico, precursor na química fina, ele atualmente é produzido via hidrólise alcalino-ácida, seguida de cloração e oxidação parcial do tolueno. E a sua produção em fase gasosa é inviável devido à formação de óxidos carbonos. Uma estratégia interessante seria utilizar as metalopurfurinas na produção de benzaldeído, já que exigem concentrações baixas de catalisador, não necessitam de aditivos e ocorrem sob condições brandas. Também pode ser utilizado doadores de oxigênios menos agressivos, como o peróxido de hidrogênio, e elas são altamente seletivas, né? O meu trabalho ele consistiria nesse estudo catalítico de formação do benzaldeído com metalopurfurinas. Entretanto, devido às condições, ele ficou só no estado da arte. As referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.